Amém? Nossas escrituras se encontram em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler um pouco aqui as escrituras, que dá início à nossa reunião. E eu creio que a rádio Weber Brana, irmão Benesvaldo, pode estar transmitindo essa mensagem. Deus abençoe. Diz assim primeiro, 2 Timóteo 3, versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pai e mãe, ingrato, profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinado, orgulhoso, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque destes números são os que se introduzem pelas casas, levando cativos mulheres, nércia, carregada de pecado, levada de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. E como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistirão à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e repróbio quanto à fé. Não irão, porém, adiante, porque a todos serás manifesto a sua desvasto, como também foi aqueles. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoa a tua palavra, Senhor, que foi lida. Ó Deus, e nos ajuda a prosseguir por esta mensagem, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a igreja, os irmãos que estarão nos acompanhando pelo Facebook. Deus abençoe cada um. É um momento muito especial. É a hora que nós estamos vivendo. Se houve um tempo que deveria de falar a verdade, de pregar a verdade, esse é um dos tempos mais sobressalentes de trazer essa mensagem, a mensagem da verdade, para que a igreja possa reconhecer todas essas coisas. Isso aqui é muito maravilhoso.
Nós vamos tomar agora a mensagem titulada Espíritos Sedutores. Depois eu quero tomar a mensagem, o sonho certo, para trazer essa mensagem nesta noite. É algo muito vasto e vemos que o crente, ele vai caminhando enquanto favorece para ele. Quando aquilo é pregado, que toca nele, logo ele mostra a sua cor e não aceita muitas das vezes a verdade de Deus. Mas a verdade tem que ser dita, tem que ser pregada, e a verdade é pregada para crente. É os crentes que irão ver e ouvir essa mensagem. É isso? Mas aí nós vamos prosseguindo aqui. O que precisamos hoje é de um reavivamento que sacuda e nos leve de volta para a verdade. Espera aí. Um reavivamento que nos sacode e nos leve para a verdade. Agora aqui está mostrando pessoas que estão fora da verdade. Muitas das vezes ela está fora da verdade porque ainda não pregaram a verdade para ela. E ela não sabe dessa verdade. Então ela precisa de um reavivamento para sacudir e trazer aquele crente fiel, sincero e verdadeiro para a verdade. Voltar para a palavra. Quem vai voltar para a palavra de Deus outra vez é aqueles que uma vez saíram. Se eles saíram uma vez da palavra, então eles têm que voltar novamente à verdade e à palavra. Então é uma advertência para esse tipo de pessoas. Agora, quando eles foram lá fora, após algum tempo, Josafá, vindo, ele disse, não tem, bem, vamos consultar ao Senhor a respeito disso? Agora, o crente, por sua vez, ele deveria de ser despertado, porque a Bíblia e a mensagem está em suas mãos. A mensagem e a Bíblia, ela é para o nosso ensino. Então, se nós voltarmos e consultar a Bíblia, consultar a mensagem, para ver como que o povo fazia, agia, para que nós observamos isso para fazer também. Agora, não tem bem, vamos consultar ao Senhor a respeito disso. Então, todas as coisas que nós temos que fazer, a melhor coisa é consultar ao Senhor. Nós temos que consultar a Deus. Nós não temos que consultar a homem nenhum, para ver se
nós temos que fazer ou não, se aquilo está certo ou não. Nós temos que consultar a Deus. Ir a Deus em oração. Buscar na palavra. Buscar na mensagem. Com humildade e simplicidade. Para que Deus possa, pela sua bondade, nos mostrar a palavra, nos mostrar a verdade. Ele disse, está bem, Acabe fez, e ele desceu e tomou 400 bons pregadores. Veja, 400 e bons pregadores, treinados. Agora nós vemos aqui, é um grupo de pregadores. Agora, para quem ler a mensagem, quem conhece a mensagem, as escrituras, o profeta falou em várias mensagens que Deus não trata com grupos de pessoas. O profeta diz que 2 pessoas teria a mente ao contrário uma do outro, muito menos um grupo de pastores, que nós estamos vendo aqui, grupos de pregadores treinados. Nós temos hoje grupos de pastores treinados. Então o que que eles fazem? Em vez de eles consultar a Deus sobre qualquer questão, eles consultam um ou outro. Eles querem consultar um ou outro com respeito àquele assunto. Tá vendo isso? Aí um fala que é isso, outro fala que é aquilo, outro fala que é aquele outro. E eles realmente não sabem nada. Nada eles sabem. Estou falando isso porque eu sei do que estou falando. E eles os trouxe até lá em cima e disse, todos estes são profetas. Quer dizer, todos estes são pregadores. Todos estes são pastores. Então eles entraram em suas magias e eles começaram a clamar. Eles disseram, se você suba em paz, o Senhor esteja contigo. Acabe queria ir à batalha contra lá em Ramote Gileade. E Acabe, um rei pervertido, cruel, um homem que fazia tudo errado diante de Deus, queria ir a essa batalha. Mas eles sempre, quando eles queriam ir para a batalha, eles consultavam os profetas. Veja, quando eles queriam ir numa batalha, no tempo de Davi, por exemplo, eles iam para uma batalha, eles consultavam a Deus, um profeta. E aqui, esse pervertido Acabe, querendo ir nessa batalha, eles estavam consultando não o profeta. Observe que eles não estavam consultando o profeta. Eles estavam consultando a um grupo de profeta, a um grupo de pregadores, 400 deles. É isso? Não estava consultando um profeta, mas 400 deles.
achando que Deus falaria com ele através de 400 profetas formados. Então, depois que quase 400 havia testificado que ele deveria subir em paz. Então, nota bem, Acabe é um tipo da igreja hoje, vamos dizer, a igreja das nações, a igreja rebelde, não o tipo da noiva, mas da igreja rebelde, consultando a 400 homens para se pudesse ir àquela batalha. E todos eles falaram então de uma só língua, que ele poderia ir em paz, quer dizer, que ele venceria essa batalha. Está vendo isso? Então, aquilo não era o Senhor que estava falando com ele, de maneira nenhuma. Mas, mesmo Josafá, sabendo, você entendeu isso? Você veio lá dentro do coração daquele homem, junto havia algo que ele disse, que havia água na massa. Algo estava errado. Agora observe. Agora Josafá, o tipo do crente verdadeiro. Josafá, o tipo do crente verdadeiro. Quando ele viu isso, ele viu algo que estava errado. E logo já observou isso. Agora, o crente verdadeiro, o verdadeiro eleito de Deus nesse tempo, ele não pode ser enganado. Ele não pode ser enganado de maneira nenhuma. Ele não vai seguir qualquer coisa. Ele sabe quando algo está errado. O crente verdadeiro hoje, é o tipo ali de Josafá, ele tem a revelação de Deus. Quando algo está errado, ele tem o discernimento de espírito. Ele não é levado por palavras de doutrina, coisa assim. Ele não é levado. Ele tem o conhecimento de Deus. Acabe disse agora, temos os 400 aqui. Unicamente cada um deles disse, vá, o Senhor está contigo. Veja, 400 homens profetizando a mesma coisa sobre aquele crente, aquele homem perverso que era Acabe. E Acabe, por sua vez, estava acreditando naqueles 400 profetas. Ele estava acreditando. Então ele preparou para ir à guerra. Mas Josafá disse, não tem vocês mais um? Olha, não tem vocês também mais um? Agora, o povo da mensagem poderia, por sua vez, entender isso. Como que o povo dessa mensagem, não estou falando da noiva, mas sim da igreja,
O povo que estão pregando essa mensagem, este povo da primeira e segunda etapa, será que eles não estão percebendo isso? Como que eles lêem a mensagem do profeta e fazem um grupo de ministros? Fazem isso desobedecendo aquilo que o profeta falou. Faz grupos de ministros. Esses grupos de ministros, eles não têm uma liderança. Eles ficam muitas vezes confusos e passam a consultar um ao outro, perguntar um ao outro, porque eles não têm realmente uma liderança. É isso que o povo da mensagem tinha que ver. Deus não trata com grupo nenhum. Ele não pode tratar com grupo, ele nunca tratou com grupo. Sempre, em todo tempo, Deus teve um homem. Em todo tempo, Deus teve uma testemunha. Em todo tempo, sempre foi uma só pessoa. Deus nunca lidou com dois homens ao mesmo tempo. Vocês, ministros, grupo de ministros, me mostra onde Deus tratou com duas pessoas ao mesmo tempo. Nunca foi assim. Não é hoje, o tempo que nós estamos vivendo, que Deus vai lidar com o ministro. Ministro que rejeita a verdade, que rejeita o profeta, não crê que Deus pode tomar um só homem. Aí quando eles viram Josafá, aqueles 400 homens profetizando ao bem de Acabe, Josafá disse: não tem vocês mais um? Josafá viu, algo está errado. Algo está errado aqui. Todos estão falando a mesma língua, profetizando do mesmo jeito. E agora, Josafá, ele conhecia Acabe. Ah, conhecia. Ele sabia quem era Acabe. Acabe, o rei de Israel. Josafá era rei de Judá. Eles eram tão vizinhos. Não é isso? Então Josafá, ele sabia quem era Acabe. Ele sabia que ele era um rei perverso, desobediente, idólatra. Ele sabia quem ele era. Josafá era um cristão, ele era um crente, ele era verdadeiro, ele era um homem espiritual, diz o profeta. E um homem espiritual, ele conhece aquele homem que não é. Josafá viu aqueles 400 homens profetizando em favor de Acabe. Tudo da mesma maneira que Acabe poderia ir. Ele falou: algo está errado. Tem que ter outro homem. Não há mais um. Vocês não têm mais um? Olha, 400. Vocês não têm mais um? E ele disse: bem,
O que queremos com mais um? Depois que obtivemos 400 dos melhores homens? Olha, nós temos um grupo de 50, 100 ministros aqui, falando toda a mesma coisa. Nós vamos querer mais um? Nós vamos querer mais um homem? Nós consultamos entre nós mesmos aqui, vemos que nós está certo. E nós vamos querer mais um? Quatro homens, os melhores homens, educados da nação. É homens educados, homens formados, homens inteligentes. Eles estão todos dizendo, vai. Aí estão dizendo para a igreja, tudo está bem. Nós estamos certos. Pode prosseguir. Está tudo bem. Você será salvo, você vai no rapto. Pode continuar, é isso aí mesmo. Nós não tem mais nada, é isso mesmo, vocês vão. Então vocês vão entrar no rapto. É o que eles dizem. E impede as pessoas de ouvir. É contra a mensagem de um só homem. Contra a mensagem de um só homem. E eles então, todos dizendo, vai. E aquilo era intelectual. O homem pode estar na primeira e segunda etapa. Ele sendo intelectual, ele pode pregar tão bem a mensagem como ele pode. Ele pode dizer toda a verdade que ele puder. E mesmo assim ele é um homem intelectual, é uma fé mental. Mas embaixo do coração de Josafá, ele sabia que havia algo errado. Agora ele disse, nós temos mais um, e ele é Micaías. Nós temos mais um, ele é Micaías. Mas eu odeio, diz Acabe, eu odeio esse homem. Agora, nota bem, todos os verdadeiros profetas, os verdadeiros pregadores da fé, os verdadeiros homens de Deus, em todo tempo eles foram odiados. Mostra para mim qual dos homens, qual dos profetas, qual dos enviados de Deus que não foram odiados. E você acha que hoje é diferente? Você acha que esse homem do dia também não é odiado? Disse, ele sempre está dizendo algo maligno. Veja o que ele fala. Ele está sempre dizendo algo maligno ao nosso respeito. Veja o que eles pensam. Porque não concorda com eles. E partindo repetidamente, quando ele não era direito algum de fazê-lo, e ele está abatendo as igrejas e tudo mais, disse eu odeio. Agora, o verdadeiro pregador, ele vem cortando tudo isso. Aí disse, esse homem nos odeia. Esse homem só fala mal de nós. Tá vendo isso?
Então nós odiamos ele, deixa ele aí de lado, isola ele para lá, nós não queremos ele no nosso meio. Disse, vá, e traga-o, vamos ver o que ele dirá. E quando Micaías subiu, disseram agora, olhe, vocês dizem a mesma coisa que o resto deles. E ele disse, eu somente ouço isto, eu somente direi o que Deus disse. Agora, o verdadeiro pregador é isso, eu vou dizer o que Deus disse. Amém? Não importa o que seus profetas disseram, não importa para nós, irmão, nós, da família Brana, não importa o que vocês falam, não importa o que vocês pensam de nós, isso para nós não tem significado nenhum. Vocês podem pensar o que vocês quiserem. Amém? Não importa o que seus profetas disseram, o que isso diz, é o que a sua igreja disse, o que eles disseram, eu somente direi o que Deus disse. Deus colocará os meus lábios e eu direi o que ele disse. O que necessitamos hoje é de mais alguns Micaías. Que diga que Deus disse. Observe então, eles levaram lá em cima e ele disse, dai-me esta noite. Então aquela noite o Senhor o encontrou, ele regressou lá na manhã seguinte. Então os dois reis se assentaram à porta, aos portões, e ele disse, sobe, mas disse, vi o Senhor, Israel disperso, como ovelha que não tem pastor. Veja, isso foi a visão de Micaías. Então estes pregadores todos bem vestidos, ele deu um tapa na boca. Meu Deus, quantos tapas na boca está levando o verdadeiro hoje? Ele disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Já me falaram isso, né? Me disseram assim, mas como que Deus vai falar para você e não fala para mim? Deus fala com você e não fala comigo? Você acha que Deus não pensa isso? Disse, vocês encontrarão quando voltar. Ouça isso, ele disse, ouça aqui. Ele disse, nós somos servos de Deus, somos 400 e você é um. Tá vendo que coisa? Você é um. Mas Micaías disse, eu lhe direi, onde está o seu problema? Amém? Disse, eu vi uma visão. Amém? Ele disse, eu vi Deus assentado em seu trono e vi o exército do céu de pé ao redor dele. Amém? Agora, nós observamos agora que nós estamos bem aqui no tempo do fim. Jesus disse assim que este evangelho do reino será pregado em toda a terra, em todo o mundo, em todas as gentes. Então isso virá ao fim. Então o evangelho, a civilização avançou com o sol. A mais velha civilização que temos é a China, e todos sabem disso. Onde caiu o espírito,
na região do oeste, do oriente, no povo oriental. O evangelho viajou com o sol. Ele veio de onde? Do leste para a Alemanha, da Alemanha para a Inglaterra, cruzou o canal 3 vezes, Mediterrâneo, para a Alemanha, e da Alemanha, do Mediterrâneo do leste, para a Alemanha através do Mediterrâneo, da Alemanha através do canal inglês, para a Inglaterra do canal inglês, atravessou o Pacífico ou do Atlântico para os Estados Unidos. Agora ele está na costa oeste. Ele cruzou a nação, se civilizou, atravessou, seguindo em frente a civilização, viajou, o evangelho viajou com ela. E tudo o refúgio está na costa oeste, onde está tudo que isso apanhou, como as ondas dos mares. Agora veja, o evangelho começa no Oriente, com Paulo na Grécia. Ele vem para a Alemanha, na Inglaterra, cruza o canal do Mediterrâneo, vai para os Estados Unidos, com Brana, com os pentecostais ali com Brana. Agora, Brana veio e trouxe a mensagem do tempo do fim. Malaquias 4, São Lucas 17:30, ali cumprindo com o profeta. Veja, e quando ali ele termina a sua primeira e segunda etapa, quando ele entra na terceira etapa, a abertura dos selos dessa terceira etapa, a América, os pentecostais rejeitaram Jesus. Depois que o profeta foi expulso da era de Laodiceia, os pentecostais tinham rejeitado. Vocês vão observar que desde a morte do profeta até o ano 2000, observe isso, desde a morte do profeta até o ano 2000, não se pregou a terceira etapa. Ninguém sabia quanto à terceira etapa, a terceira puxada, não sabia. Quando termina ali no tempo do profeta, ele enviou São Martins para o Brasil. Martins, ele veio ali para o lado de São Paulo, fizeram ali seminário, trazendo a mensagem. Ele foi um enviado de Deus. Ali era São Martins. Depois São Martins desce mais para frente um pouco e começa a trazer um grupo das ressurreição isolada ali. E Deus levanta no Brasil um homem chamado Joaquim Gonçalves Silva para pregar a nação, o programa de rádio. E Deus fez maravilhas, maravilhas que Deus fez através da mensagem do pastor Joaquim Gonçalves. Veja, e nós que estava em Goiânia, nós estava congregando em Goiânia, nós cria apenas naquilo que o pastor Joaquim Gonçalves pregava. E até hoje, os que estão ali, não adianta você falar para eles de outra maneira. Eles criam somente no que o pastor Joaquim Gonçalves falava, porque o pastor Joaquim era um homem do dia. E eu congreguei lá e eu vi que era assim. O povo temia, eles criam somente no pastor Joaquim. Era a mensagem de um só homem, porque Deus não trata com duas pessoas.
Mas ali trouxe para o Brasil a primeira e segunda puxada. Até o ano 2000, nós não sabíamos nada sobre os selos. Os selos abertos, os selos foram revelados, os trovões, nós não sabíamos nada sobre isso. Veja, mas com aquilo que nós tinha na primeira e segunda etapa, o profeta mesmo diz: com o que nós temos, nós não podemos ir no rapto. Tinha que surgir a terceira puxada. Tinha que aparecer a terceira puxada. Nós não sabíamos nada quanto a isso. Chega o ano 2000, estava terminando a primeira e segunda puxada para o Brasil. Deus levantou um homem novamente, com a unção. Deus levantou esse homem com o ministério de João, Apocalipse 10, de 8 ao 11, para que pudesse reprofetizar outra vez, porque aquilo que Deus disse ao profeta: não diga nada a ninguém, o profeta não pôde dizer aquilo abertamente, eles não sabiam nada sobre isso. Deus teve que levantar um homem novamente. Para quê? Para nos mostrar novamente a terceira puxada que ainda nós não sabia. Aí levanta, Deus unge esse homem, levanta ele começa a pregar que o Cordeiro saiu do trono. Leia o primeiro selo, que o Cordeiro tinha saído do trono, que o tempo de intercessão tinha terminado, que o tempo já não era mais, que o último eleito já tinha entrado, o tempo de misericórdia tinha acabado, e o sangue já tinha saído do propiciatório. Na hora que ele pregou essa mensagem da terceira puxada, o povo afastaram tudo para trás. E ele teve que sair. Ele teve que sair daquele grupo. Mas ele continuou pregando essa mensagem. E ali ele começou a pregar para todos ouvir. Mas os pregadores do seu tempo não aceitaram, não creram. Não creram nele. Ignoraram ele. Não quiseram dar mão de companheirismo para ele. Ele saiu para o outro lado, sozinho, com o seu povo, pregando essa mensagem da terceira etapa. Aí depois, passa 2 anos depois, no ano de 2002, aparece alguém lá pregando a terceira etapa. Ah, nós vimos agora o Cordeiro saiu do trono. O tempo já não é mais. Agora nós já vimos que a segunda vinda de Cristo aconteceu. Mas o negócio não é assim. Nós temos que vir para Deus quando Deus chama. Nós temos que vir para Deus no tempo de Deus. Se Deus nos chama hoje, é hoje que nós temos que vir. Nós não podemos rejeitar hoje e vir amanhã, conforme nós queremos. Se Deus estava chamando naquele tempo, no ano 2000, era ali que eles tinham que crer e aceitar. Mas foi aceitar logo depois, 2 anos depois, aceitaram. Aceitou por quê? Porque alguém já tinha falado. Aceitou porque alguém já tinha pregado, já tinha mandado CDs para muitos. Aí começou a falar o que ele tinha falado. Aí o que eles fizeram? Fizeram grupos. E achando que Deus iria tratar com eles. Mas Deus não age dessa maneira.
é a mensagem de um só homem. E na mensagem, o mistério de Cristo, o mistério de Deus revelado, o profeta diz que todo o inferno está contra essa mensagem de um só homem. Todo o inferno está contra essa mensagem de um só homem. Por que o profeta falou isso? E o povo hoje contra a mensagem de um só homem. Mesmo lendo lá o profeta falando, eles ainda resistem isso. Aquele homem que trouxe, que mostrou essas coisas, e eles ficaram, todos eles ficaram sabendo disso, todos eles ouviram isso, mas no tempo certo, ninguém quis aceitar. Foram consultar um ao outro. A pior coisa que existe é quando Deus fala com um homem e aquele homem vai consultar outro homem, vai consultar carne e sangue. O homem não deveria de consultar outro homem para saber se ele está certo, se está errado. Ele tem que ir a Deus. Ele tem que consultar a Deus. Porque quando eu ouvi isso, eu não consultei carne nem sangue, não. Eu consultei a Deus, eu busquei a Deus. Eu não fui falar para aqueles que eram antes de mim se eu estava errado, se estava certo, se eu deveria de ir ou se não. Não, de maneira nenhuma. Eu fui buscar a Deus, para que Deus me revelasse a verdade. Agora, se um homem ouve Deus uma vez e vai consultar outro homem, se ele está certo, se está errado, aquilo para Deus já não serve mais. Deus sempre tem uma pessoa, um homem, Deus trata com o indivíduo. O povo teria que entender essas coisas. Meu Deus, que hora que nós estamos vivendo. Vocês pastores que pregam pela internet, vocês deveriam ter vergonha disso. Cada um falando de uma maneira, fazendo seus grupos separados, se dividindo. Agora eu te pergunto, meu irmão, o corpo de Jesus Cristo hoje está dividido? Tá? É um grupo para cá, o outro para lá, um não se combina com o outro. Está o corpo de Cristo dividido hoje? Hã? Mas Deus tem um povo nesse tempo, nessa era. Deus tem um homem, Deus tem um povo, Deus tem uma noiva, Deus tem uma esposa hoje. Esse povo que irá levar no rapto, esse que tem os trovões revelados, que crê no novo nome, Brana, HM. Eu quero dizer para vocês, ministros que estão me ouvindo, eu creio que o novo nome é Brana, porque assim diz o profeta. O profeta nos mostra isso. Veja, vocês têm que entender isso. Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para sangrar. Jesus, o Redentor, seu nome na terra era Jesus, o Redentor. Veja, quando ele subiu, primeiro selo 295, quando ele subiu com um novo nome. Agora eu te pergunto, meu irmão, que eu sei que diz que o novo nome não é Brana, você é um cego. Observe, na sua segunda vinda, a primeira vinda ele veio para os judeus. Não foi isso? Para sangrar. Na sua segunda vida, ele não vem mais para os judeus. Ele vem para os gentios. Para chamar uma noiva gentia. Um profeta gentil. Aí você quer que ele venha com o nome de Jesus? É isso? Então ele tem que descer com o novo nome.
Eu tenho que descer. Tá vendo isso? Jeová Jiré, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levará o seu nome. O profeta fala sobre isso, que esse novo nome seria revelado dos trovões. E se você que diz que os trovões foram revelados, então como é que você não viu esse novo nome? Os pastores que têm uma mente intelectual, uma fé intelectual, que diz que crê em Brana, mas não crê em Brana coisa nenhuma. Fala que crê, mas não crê. Estão mentindo. São mentirosos. Jesus disse aos fariseus, disse: ora, hipócrita, como podeis falar boas coisas quando eles o estavam chamando de bom mestre? E assim por diante, eles chamam de bom mestre. O irmão Brano é isso, o irmão Brano nosso profeta, ele veio como filho do homem, fala boas coisas. Mas será que eles estão crendo mesmo? Será que eles estão crendo realmente em Brana mesmo? Disse: da abundância do coração fala aos lábios, em vossos corações vós me odiais. Ô gente, leia a Bíblia. Aqueles fariseus falando para Jesus, ó bom mestre, elogiando a Jesus. E Jesus, vós, nos vossos corações, vocês me odeiam. Na sua mente, no seu intelecto, vocês estão falando que eu sou bom mestre, que eu sou isso, aquilo, mas nos vossos corações vocês me odeiam. Quanta gente falando bem de Brana hoje, na mente, o intelectual, mas no coração não está crendo nada. Ele disse: hipócrita, veja, sua alma está pensando uma coisa e com seus lábios você está falando outra coisa. Olha, o negócio está no coração, não é na boca não, é no coração. Fale outra coisa. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganadora. É um hipócrita. É um hipócrita. Você quer que eu te fale um negócio? O próprio hipócrita, o próprio falso, ele não sabe que é não. Ele pensa que é verdadeiro. Mas lá no fundo ele rejeita a palavra. Ele rejeita Deus. Volta lá atrás para você ver. Caim, quando estava oferecendo aquele sacrifício a Deus, ele estava adorando a Deus. Estava. Mas ele fez o sacrifício errado. Quando Deus foi falar com ele e disse para ele: Caim, se você se arrepender, vai haver aceitação para ti. Ele abaixou a cabeça e caiu o seu semblante e saiu da presença de Deus. Está vendo isso? E você acha que o povo hoje também não é assim? Esse espírito não morre não. Um hipócrita, pois eles dizem uma coisa do que está na mente, quando a alma deles diz outra coisa. Agora, o detector de mentira não funciona em sua mente, ele funciona em sua alma. Ele não funciona no seu intelecto. Há algumas pessoas que podem personificar a verdade. Você sabe o que é uma pessoa personificar a verdade? Veja, personificar a verdade, elas personificam, todavia sendo mentira. Pode personificá-la e poderei enganar como ninguém mais. Já pensou a pessoa personificar a verdade?
e enganar, com personificando a verdade, enganar a pessoa. Veja que coisa. Isso é triste. E esse falso hoje, ele fala até 99% de verdade. E ele sendo enganador, ele fala para a igreja, tá tudo bem, vocês vão no rapto. E a igreja crê naquilo, e sendo aquilo o personificador. E Satanás é o melhor que há nisso, pois ele enganou Eva desta maneira, dizendo essas mesmas coisas, e a maior mentira já foi dita, tinha muitas verdades nela. A maior mentira dita tinha muitas verdades nela. Então, uma mentira, para ela ser mentira, ela tem que ter muitas verdades. E hoje ela tem 99% de verdade. Aí, com 1% aquela pessoa pode ser enganada. Olha quanto que é perigoso isso. É hora de nós levantar a nossa cabeça. Agora é a última advertência. Os filhos estão despertando, a noiva eleita está despertando. E a noiva eleita está nos assistindo agora. Deus te abençoe, irmã. Deus te ajude. Lá nos Estados Unidos. Deus te abençoe. Aí na Flórida, nos Estados Unidos. Está nos assistindo aqui, a noiva eleita, né? Deus te abençoe. Então a noiva eleita sabe disso. Que maravilha. Agora, essa pessoa, se você pudesse fazer, esta alma do lado de dentro, está tão em harmonia com Deus, que a sua alma e Deus fosse junto, então você poderia pedir o que desejasse e lhe seria concedido. Muitas pessoas me procuram muitas das vezes na fila de oração, de pé ali, dizem: ó, irmão Brana, eu tenho bastante fé, eu tenho fé como de mover montanha, todavia não tem fé nenhuma. Não tem fé nenhuma. Ele acha que tem fé, ele acha que crê, mas não tem fé nenhuma. Mas tem suficiente fé para chegar até a plataforma, por estar consciente de uma coisa, que eles creem, eles estão crendo intelectualmente, com a mente deles nunca os levará a Deus. Nunca os levarás a Deus. Somente são arrazoamento, e Deus não tem arrazoamento. Você pode razoar na sua mente e dirá: agora, olhe aqui, o médico diz que eu não posso me recuperar, disse, é impossível. Mas na sua mente, você pensa que não. Mas aquele que tem fé no coração, que crê no coração, ele ignora o que o médico diz: eu vou ser curada. Agora, observe. Nós estamos agora no tempo do fim. Agora, onde que existe tantos pregadores, tanta gente da mensagem, tantos pastores pregando, falando isso, trazendo essa mensagem ao povo, tudo separado, tudo discutindo, se debatendo contra o outro, se dividindo. Veja, mas Deus tem uma noiva, Deus tem uma esposa neste tempo do fim. Deus tem esse seu povo. Isso é certo. Deus tem um grupo que vai ser levado no arrebatamento. O rapto já está chegando. Quando esse povo que está razoando essa mensagem, que está ignorando essa mensagem que agora vos prego, essa mensagem de João, essa mensagem de um só homem,
eles vão entrar na grande tribulação. Quando eles chegarem ali, ele vai falar assim, não haveria um rapto. E a voz vai dizer, já se deu e vocês não viram. Não tem como ir no arrebatamento se não crer nos 7 trovões revelados, nos selos abertos, na mensagem de um só homem. Não tem como ir no rapto. De maneira nenhuma, crer que o Cordeiro saiu do trono, que não há mais sangue na Laodiceia, que o último eleito entrou. Não tem como você ir no rapto sem isso. Você tem que crer nessa mensagem. Os 7 trovões revelados, o profeta diz, nos traz fé para o rapto. Tem que haver os 7 trovões revelados, tem que haver essa terceira puxada. Eu já vivi há 19 anos na segunda puxada, não cheguei a lugar nenhum. Eu tive que crer nessa terceira puxada para uma libertação total. É hora de nós advertir, a despertar a nossa fé. Irmão, essa mensagem é a última advertência. Prepara-te agora, crê nisso. Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus possa abrir o seu entendimento, possa te dar graça neste momento. Essa irmã aflita e necessitada, ela precisa de uma cura. Deus te abençoe, que você seja curado. Irmão, Deus ajude, terminando aqui essa mensagem, que Deus possa te ajudar. Domingo que vem nós não teremos reunião. Não, domingo que vem, por causa da eleição, mas no outro domingo nós estaremos aqui novamente. Deus te abençoe, Deus te ajude, todos quantos estão crendo. Amém.